Olá, bem-vindo ao canal da Mil Graus. Eu sou a Dulce e hoje venho falar-lhe de mais um livro que me inspira. Este livro é um livro que eu falo muitas vezes, A Solução das Zonas Azuis, como comer e viver com as pessoas mais saudáveis do mundo. Este livro fala das zonas azuis e as zonas azuis são lugares no planeta, todos situados em zonas temperadas, em que as pessoas vivem até aos 100 anos, mas têm vidas ativas, ou seja, não vivem até aos 100 anos doentes, vivem até aos 100 anos a trabalhar, a cuidar de si próprios, a cultivar algum terreno, a cuidar de animais, portanto, com uma qualidade de vida que a maior parte das pessoas com bastante idade no mundo moderno acaba por não ter. E então este livro é de um investigador e jornalista que é o Dan Buettner e, e ele no fundo o que faz é uma extensa investigação sobre estas zonas azuis, eu já vou dizer quais são, e para além disso reúne neste livro uma série de conselhos práticos. Ele fala sobre as zonas azuis e como aplicar os conceitos das zonas azuis, que vou já ler também quais são, noutras zonas do planeta. E ele consegue fazer isto e, portanto, o grande desafio é aplicar estes conselhos ou estas práticas, não são tanto conselhos, são práticas, noutras zonas do planeta, e a verdade é que se consegue. Neste livro ele já refere algumas, na Finlândia, nos Estados Unidos, em zonas onde se consome muita carne, zonas onde das maiores zonas do mundo com problemas cardíacos. Portanto, no fundo o que ele acaba por fazer é depois conseguir implementar as práticas das zonas azuis nesses locais onde realmente é necessário alterar o estilo de vida. E ele diz uma coisa muito interessante, que não basta 2 ou 3 pessoas quererem, é necessário ganhar toda a comunidade. Ou seja, imagine que eu vivo em Palmela, imagine que em Palmela se quer tornar Palmela uma zona azul, e eu acredito que seria possível fazer isso. Teria que a Câmara participar, os supermercados, todas as pessoas, portanto, as coletividades, os centros onde se pratica exercício físico, os locais onde se vende comida, restaurantes, etc. Tudo teria que entrar neste espírito das zonas azuis. E então, o que é que são as 9 características que o Dan Buettner identifica nestes locais? Integram o exercício físico na vida cotidiana, ou seja, o seu trabalho é um trabalho ativo, não estão sentados como eu à secretária muitas horas e depois tiram uma hora para ir andar a pé ou o que seja. Não, a sua vida é ativa, mas também se for só a caminhada ou 2 ou 3 caminhadas por dia ou alguns exercícios espalhados ao longo do dia, isso também é válido. Uma pessoa levantar-se de hora a hora da cadeira, fazer alongamento, fazer alguma prática de exercício, poderá ser benéfico, logo fazendo apenas isso, e portanto estamos a integrar o exercício físico na vida cotidiana. Adotam práticas diárias para aliviar o stress, a segunda. Evitam comer em demasia. Incorporam vegetais na sua dieta e comem imensos hidratos de carbono. Se lerem o livro vão perceber isso. Portanto, é a dieta que realmente muito, muito semelhante à da macrobiótica. Aliás, uma das zonas é no Japão, já vamos ver. Têm um propósito de vida, bebem vinho com moderação, pertencem a comunidades baseadas na fé, têm redes sociais fortes e cuidam da família em primeiro lugar. Eu acho que já disse, o Dan Buettner é um investigador da National Geographic, e há programas sobre as zonas azuis da National Geographic, não sei se já teve a oportunidade de ver. Eu depois conto uma história que eu vi num programa, penso que foi da National Geographic, sobre as zonas azuis. Então, onde é que são estas zonas azuis?
em Icária, na Grécia, em Okinawa, no Japão. Em Icária, há os homens mais velhos do mundo, portanto ele diz isso. Não, isto é na Sardenha, Itália, peço desculpa. Portanto, em Icária é os segredos da dieta mediterrânica. Em Okinawa, no Japão, será o segredo das mulheres mais velhas do mundo. Na Sardenha, em Itália, o segredo dos homens mais velhos do mundo. Depois, na América do Norte, temos Loma Linda, na Califórnia. E depois temos na Península de Nicoya, Costa Rica, também uma outra zona azul. Portanto, temos aqui as 5 zonas azuis. Uma coisa que eu gostava de referir é que são mesmo estas 9 características que fazem com que a zona azul, ou seja, que as pessoas nestas zonas azuis vivam 100 anos ou mais com qualidade de vida, portanto, fazendo a sua vida normal, independentes da ajuda de outras pessoas, com capacidade para cuidar de si e ainda trabalhar. Não é só a alimentação, e isto é muito importante. Há mesmo aqui uma rede de apoio não só na família, mas entre amigos. Por exemplo, no Japão, as mulheres escolhem 2 ou 3 amigas que se comprometem a cuidar, fazem um pacto que cuidarão sempre umas das outras. Ou seja, imagine que uma dessas pessoas fica sem trabalho, as outras ajudá-la financeiramente até ela conseguir trabalho, ou que uma dessas pessoas tem algum problema com o filho, as outras ajudá-la a tomar conta do filho. Pronto, é este pacto que existe e que faz com que a pessoa se sinta sempre apoiada, e isto é extremamente importante. Portanto, há aqui uma série de pormenores. Eu vou só contar uma história, e esta história é verídica, e eu ouvia num relato sobre as zonas azuis, de um senhor oriundo do Japão, que emigrou para os Estados Unidos muito jovem e que começou a fazer a dieta típica americana. E fazendo a dieta típica americana, portanto, isto não é uma questão genética, só viver 100 anos não é só uma questão genética, como viram, tem a ver com uma série de práticas, com estas 9 práticas que o Dan Buettner acaba por identificar. Este senhor que faz a dieta típica americana, e há uma determinada altura da sua vida em que se sente doente, vai ao médico e é diagnosticado com um cancro já em estado muito avançado, e o médico diz-lhe que lhe dá cerca de 1 mês de vida, que não há nada a fazer e que, portanto, é viver o melhor possível este tempo final. Então ele, vendo-se nestas circunstâncias, resolve regressar ao Japão com a mulher. E quando chega ao Japão, tem o local onde os pais viviam muito mal cuidado, portanto já em estado de abandono, e ele começa a compor a casa, a compor a cerca, a cuidar dos animais, a fazer uma horta, e entretanto o tempo vai passando. E quando ele dá conta, ele já está a viver há mais de 1 ano no Japão, sem se lembrar sequer que tinha a doença. E ele tem uma remissão do cancro. Para além de tudo o que significou possivelmente para este senhor o voltar ao Japão, é a questão de voltar a comer a comida típica da Zona Azul. Isto não estou aqui a falar de milagres, existem, infelizmente, acho eu, na medicina não se estuda muito estas questões da remissão radical de doenças graves, mas isto só é apenas para sublinhar a capacidade que nós temos, que o nosso corpo tem, e eu já disse isto em vários vídeos, de se regenerar caso lhe deem as condições apropriadas para isso. E eu acredito mesmo nisto, e como tenho visto isto a acontecer na vida de tantas pessoas, e acredito também que o que aconteceu na vida deste senhor foi regressar à sua casa, ter um propósito de vida, que era reconstruir a casa onde os pais, onde nasceu e onde os pais viveram, e onde a família viveu, voltar outra vez às suas práticas alimentares, voltar a ter a comunidade, portanto, o estar integrado numa comunidade com princípios de vida muito semelhantes possivelmente ao que ele tinha. Portanto, tudo isto
ajudou à sua cura, ou eu penso que mais que cura física, existe aqui um caminho e uma cura a vários níveis, não é só, eu não gosto muito de utilizar a palavra cura, é a regeneração da sua vida e a capacidade de voltar ao equilíbrio. Nunca estaremos curados, entre aspas. Cura é uma palavra demasiado, parece que é um ponto final, e não, no fundo este senhor que conseguiu voltar ao equilíbrio. Queria só ler aqui um bocadinho do livro, eu já estou outra vez com um vídeo demasiado longo, mas gostava muito de ler uma parte em que ele, em relação à prática alimentar, o Dan Buettner acaba por identificar algumas, ele chama-lhe dicas, para viver ou para nos alimentarmos e termos uma dieta saudável. Então eu vou só ler aqui um bocadinho. Ele diz: os alimentos e as refeições são sagrados. Saber que alimentos devemos ingerir e em que quantidades é o primeiro passo para aprender a comer de forma a chegar aos 100 anos. Mas há muitas mais lições que podemos retirar da maneira como as pessoas das zonas azuis conciliam a comida com as diferentes esferas da vida. Para eles, cultivar, preparar, servir e comer os alimentos são práticas sagradas que têm o poder de encaixar famílias, lares, comunidades, crenças e natureza nos seus ritmos e equilíbrios do dia a dia. As pessoas centenárias das zonas azuis seguem rituais diários relacionados com os alimentos e as refeições. Estes rituais ajudam-nos a manter-se no bom caminho a longo prazo. Segui-los é, certamente, uma das chaves para a longevidade e a felicidade sustentada durante a vida. E depois, ele diz assim, depois de ver como é possível dar vida aos princípios das zonas azuis, na comunidade da América do Norte, cheguei a 6 práticas alimentares e ele fala o seguinte, aqui ficam elas, com algumas, portanto, ficam as práticas alimentares que ele recomenda. Coma como um rei ao pequeno almoço. É uma das práticas, portanto, fazer um bom pequeno almoço. Cozinhar em casa. Antes de começar a comer, prepare-se para parar quando estiver 80% cheio. Faça pequenos jejuns e ele recomenda que se coma durante 8 horas e depois o resto do tempo seja sem comer. Portanto, nas 24 horas, apenas 8 serão dedicadas a comer e as outras 16 serão sem comer absolutamente nada. E ele diz que este segredo vem de tomar um bom pequeno almoço, depois comer uma boa refeição a meio do dia e depois uma coisa ligeiramente ligeira mais ao final do dia e depois estar durante a noite em jejum e prolongar o jejum a partir da tarde até de manhã, à altura em que se toma um bom pequeno almoço. Depois coma com os amigos e a família e depois celebre os alimentos e aprecie-os. Portanto, estas são as tais dicas que ele diz que se devem seguir para criar um círculo, ele chama-lhe um círculo vicioso entre alimentos, redes de sociabilização saudáveis, exercício natural, vida espiritual fortalecida e bem-estar generalizado. Eu penso que abriu o apetite, eu adoro este livro, como eu disse. Principalmente gosto de ver a forma como, primeiro, a identificação do que é que está por trás de cada uma destas zonas azuis, porque são coisas diferentes, mas depois há uns princípios que são idênticos, ou seja, são transversais a todas estas zonas azuis. E depois também o facto de estes princípios poderem ser aplicados noutras comunidades. E o Dan Buettner segue, ele no fundo acaba por ser um impulsionador da aplicação destes princípios noutras comunidades e depois faz o registro, claro, quem gosta desta parte de investigação e de ver o que é que acontece às pessoas quando começam a seguir os princípios das zonas azuis em locais onde não é hábito ter este tipo de práticas, o que é que acontece às pessoas. E o que é que acontece, por exemplo, à zona onde há muitos problemas cardíacos, onde há obesidade, etc. O que é que vai acontecer a toda a comunidade?
É um livro muito bonito, fácil de ler, não se assuste, tem muitas coisas práticas, portanto, mesmo tendo alguma coisa de mais científico, que também me agrada, mas tem muitas dicas práticas e tem receitas, já agora também tem receitas. Já agora, em todas as zonas azuis consome-se alimentos de origem animal numa percentagem muito baixa. Em Okinawa, ele depois também faz a comparação entre a dieta seguida no início do século XX e mais para o final do século XX, e portanto as diferenças que houve e porque é que algumas destas zonas azuis já não têm tantas pessoas com tanta idade, portanto, mas as que ele vai entrevistar têm muita idade e portanto têm uma dieta muito baseada na alimentação seguida no início, até 1950, até meados do século XX. E ele faz as diferenças e, por exemplo, em Okinawa o consumo de peixe e de carne seria à volta de 1 ou 2%, mas havia consumo. Havia consumo era de animais mais pequenos e criados pelas pessoas. Também ovos, leite de cabra, queijo de cabra, em pequenas quantidades, sempre tudo em pequenas quantidades, o que era de origem animal. Portanto, e pode ver que a maior parte da dieta é de alimentos de origem vegetal, a grande parte hidratos de carbono, que é uma das coisas que agora se retira para dietas de emagrecimento e etc. E eu gostava que depois de ler este livro fizesse a sua reflexão sobre esse tipo de dietas. E mais uma vez é um vídeo longo, até amanhã e obrigada por me ouvir.